Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal, está no ar mais um programa Letras Potiguares. Nós estamos de volta depois de um breve recesso e já trazemos convidados assim muito especiais. Hoje eu tenho a alegria de trazer uma pessoa que eu admiro bastante, um amigo que as letras me deu, alguém que eu admiro muito, professor, pesquisador, são muitas qualidades que ele reúne. E é uma alegria muito grande ter você aqui no programa Letras Potiguares, Marcel Matias, querido amigo, parceiro, né? E aí, olha, o que é que nós temos? Já queria começar de forma inusitada perguntando o que é que você acha aqui desse panteão. Sim. Bom, então, olá a todos que assistem ao Letras Potiguares. Agradeço, Michele, o convite para participar desse programa tão importante, né, assim, para a divulgação da literatura potiguar. E também fico muito feliz de estar aqui com você, que você é uma pessoa que está aí na batalha, na Estamos, militância né? pela literatura potiguar, tanto como escritora, como docente, e também tem essa atuação política na área, que eu acho muito legal, muito importante para dar visibilidade à literatura. E então, assim, o cenário, eu tinha até pensado, quando você convidou, eu vou falar daquele cenário. Vou Fique falar à daquele vontade. cenário porque, assim, a gente fica bem em casa com todos esses artistas da literatura potiguar tão relevantes, tão assim de vanguarda, como Jorge Fernandes aqui atrás, né, uma super referência, a própria Anísia Floresta também. Então é um cenário assim muito bom e dá bem a ideia do que é a nossa literatura potiguar, questão de vanguarda, questão da poesia, né, Gilberto Avelino aqui, a presença feminina, que é uma característica fortíssima da literatura potiguar. Então temos aqui Zila Mamed, Nísia, Alta de Souza também aqui. Então, Oswaldo. Oswaldo Lamartine também está ali. Escolhi a dedo. Sim, sim, Não sei sim. se ficou faltando alguém. Se tiver ficar faltando alguém importante, você me diz. Mas eu pensei assim nos nomes que eu, sem prejuízo dos demais, eu pensei em nomes que eu considero assim, não sei se essa é a palavra, né? Meu, canônicos aqui no nosso sistema literário. Marcel, você tem feito um trabalho muito importante no IF, no IFRN, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com essa valorização da literatura do Rio Grande do Norte. A gente tem feito essa dobradinha, eu tenho tentado fazer isso na rede municipal, e você tem feito isso também no IFRN. Então, quando você começou no Instituto, você já tinha esse interesse por estudar literatura potiguar, ou foi o contrário? Lá é que você despertou essa vontade mais de trabalhar com os alunos, porque não é uma coisa assim, vamos dizer, praxe, né? A gente sabe que os professores que trabalham com literatura do Rio Grande do Norte, nas escolas, ainda é uma coisa muito pulverizada, pelo menos eu acho que ainda é muito pouco, apesar de que a gente tem aquelas leis que a gente conseguiu, a de 22, né, que diz que o ensino de literatura do Rio Grande do Norte deve estar presente nas escolas. Mas, para não divagar muito na pergunta, como é que surgiu isso? Você já tinha esse interesse antes de você se tornar professor do Instituto, ou foi lá que você despertou esse interesse por trabalhar com literatura do Rio Grande do Norte? Bom, assim, antes de ingressar no Instituto Federal, assim como docente, eu já tinha interesse por conhecer, investigar o que era essa literatura potiguar, porque eu sempre gostei muito de ler, desde a infância, assim. Então, eu tinha muito interesse em conhecer tudo que fosse possível. E num determinado momento, assim, na adolescência, ainda no ensino médio, eu atentei, assim, que a gente lia muito o autor Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, autores importantíssimos, né, assim, para a literatura brasileira. Chegava também autores estrangeiros e a gente não conseguia acessar os autores da nossa terra. Então, a partir daí, eu fui tentando
buscar, tentando acessar esses autores. Ainda assim, na adolescência, no curso de letras, eu continuei com esse interesse. E aí, quando eu ingressei no IF, toda a minha prática docente, mesmo antes do IFRN, eu sempre dava um jeito de inserir autores algum potiguares, né? autor potiguar, algum poeta, algum artista. E no IFRN eu continuei com essa pegada. E nos currículos do ensino médio, atualmente, no 4º ano do ensino médio integrado, a gente tem contemplado a literatura potiguar como conteúdo, né, do currículo. E nos cursos superiores também a gente conta com literatura potiguar como uma disciplina optativa. Já foi também já uma conquista desse processo, né, de lecionar a literatura potiguar no IFRN. Então... Bacana. E aí tem dado certo, os alunos, a receptividade dos alunos tem sido boa? Sim, muito, muito boa, porque predomina o desconhecimento, infelizmente, né, assim, dos artistas potiguares, mas à medida que eles vão conhecendo esses artistas, eles vão percebendo como eles são, em termos de qualidade, estética, literária, e eles ficam assim se cobrando de como é que eles não conheciam antes, como é que eles não conheciam, sei lá, Newton Navarro, como é que eu não conhecia Newton? Aquela história que já bem conhecida nossa, que Cândido fala, a gente não pode sonegar, né? Então a gente tem que oferecer, o estudante precisa ter acesso. Marcel, eu vou fazer um combinado com você, eu vi que você trouxe alguns volumes, então eu vou deixar você à vontade para você mostrar o que é que você trouxe, o que é que você trouxe para compartilhar com a gente, o que é que você quer comentar, você fica bem à vontade, que é um bate-papo, né? Sim. E aí você me mostra o que é que você trouxe, que eu sei que você é muito cuidadoso, então essa sua curadoria aí deve ter sido muito cuidadosa. Pois é, eu sempre gosto de andar com os livros, né, assim, nas aulas, e aí, no caso aqui da literatura potiguar... Este primeiro livro é importantíssimo, eu acho esse livro... Isso, foi uma seleção difícil de se fazer, né, que a gente tem muita coisa boa. Muita coisa boa, esse mas livro é fundamental. Temos que recortar, fazer um recorte. Eu peguei esse aqui de Tarcísio Gurgel, Informação da literatura potiguar, que é um texto assim que eu acho que todo estudioso da literatura potiguar deve conhecer, deve acessar essa obra, porque além de uma antologia com poemas, textos em prosa, eu acho muito interessante nesse material do Tarcísio Gurgel, de 2001, que eu fui para o lançamento, inclusive, na época. Eu acho muito interessante porque ele consegue conectar as partes da literatura potiguar. Ele faz muitas considerações importantes. Inclusive, Marcel, eu estive com o professor Tarcísio, fui aluna dele também, né? Estive com o professor Tarcísio, tive a oportunidade de estar com ele no último FLIM, que o FLIM teve aquele ato, né? E o ano passado foi feito um festival de proporções menores, mas... E aí eu disse, professor, por que o senhor não dá uma continuidade? Ele disse, não, deixa isso para vocês, que estão... Aquela história dele, estão jovens, vocês dão continuidade. Eu disse, não, mas o senhor precisa dar continuidade, porque o recorte, ele depois de 2001, muita coisa, né, aconteceu. Isso. Então, será que o Marcel não vai fazer aí uma publicação para contemplar o que está faltando no livro do professor Tarcísio? Pois é, o professor Tarcísio Gurgel, assim, além de apresentar esses artistas, né, esse aspecto fundamental de conectar. Sim. E aí eu acho que quem vai continuar, tem muitas pessoas estudando hoje a literatura potiguar, ainda bem, né? Ainda bem. A gente tem tido eu acho que ele deu meio o caminho de como devemos fazer, porque às vezes a gente tem assim antologias, textos que apresentam os artistas de modo fragmentado. Então você tem aqui, são importantes também essas obras, mas o esforço que o professor Tarcísio Gurgel fez para conectar esses artistas é relevante porque demonstra que realmente
há um sistema literário, demonstra Sim. que há uma continuidade literária, que esses artistas estão dialogando entre Ele si. sistematiza, né? Ele cria meio que uma linha do tempo, ele faz um, me faltou agora a expressão, ele faz meio que um panorama mesmo, né? Contando das obras, as principais, as primeiras, eu acho muito interessante. Esse e o das professoras Constância e Diva também. Sim. São propostas um pouco diferentes, mas que se assemelham nesse sentido, de tentar trazer. Elas fazem uma espécie de sistematização, né? de período, de periodização. O professor Tarcísio, ele já trabalha com outra vertente. É verdade, é bem assim uma referência à formação da literatura brasileira de Antônio Cândido, né? É interessante que formação ele colocou informação. Foi mais modesto aqui, mais modesto. Mas é uma obra assim importantíssima para a nossa literatura potiguar. E aí eu trouxe aqui também uma obra que também tenta fazer esse recorte, essa sistematização da literatura potiguar, que é a Poesia e o Poema do Rio Grande do Norte, de Moacir Cirne. É uma obra de 1979 que foi reeditada em 2014 pelo Sebo Vermelho, uma obra que a gente estava com muita dificuldade de acesso a ela, né? Assim, e aí o Sebo Vermelho reeditou e também apresenta uma colaboração muito, muito bacana nessa questão de a gente compreender a poesia no Rio Grande do Norte e o aspecto da vanguarda, porque assim, nas minhas aulas, quando eu vou iniciar a conversa, tento chamar um pouco a atenção para a literatura potiguar, eu sempre ressalto que existem 3 características que são nossas aqui, que se destacam na literatura potiguar, que a gente não encontra em outras literaturas. Que são características bem assim, que devemos nos orgulhar. Então, uma delas é a presença feminina. Então, na literatura potiguar, desde os seus primórdios, a gente tem essa voz feminina muito potente e a gente até podia pensar, não, então se a mulher teve voz na literatura potiguar, a sociedade norte-riograndense não é machista, permite, mas não é, não é dessa forma. A gente sabe, você mais do que eu, né, sabe como nós temos problemas dessa ordem na sociedade, mas na literatura as nossas artistas sempre conseguiram... Temos nomes de muita expressividade, de fato. Isso, né? Assim, Nízia Floresta, ainda lá no século XIX, Alta de Souza, Zila Mamete, estão aqui representadas, né? Assim, no cenário. Aí, além dessa característica, tem também a questão da vanguarda. Vanguarda, que a nossa literatura é muito inquieta, é uma literatura que não é acomodada, e que está buscando o tempo todo uma outra comunicação poética, que ainda não foi realizada. E aí essa obra de Moacir Cirne permite que a gente perceba esse aspecto da vanguarda. Ele coloca como marco de início dessa tendência exatamente Jorge Fernandes, em 1927, com o livro de poemas, e vai apontando, chegando até o poema Processo, lá em 1967. Marcelo, eu acho importantíssimo fazer a gente abrir um parêntese aqui, para falar da importância do trabalho que a Abimael vem fazendo, né, com essas reedições. Eu não lembro agora o número, mas eu vi um depoimento dele, e ano passado foi um número muito expressivo de republicações, né? Inclusive, andei conversando com ele quer republicar o Folclore Infantil de Veríssimo de Melo. Então, assim, é importante a gente destacar o trabalho que o Sebo Vermelho vem fazendo nessas reedições, né? Sim. Livros que estavam esgotados e vem sendo feito esse resgate, eu acho importante pontuar. Exatamente, o Sebo Vermelho tem essa atuação editorial, que é uma atuação que eu acho fundamental para a literatura potiguar, porque pela forma como nosso sistema literário se configura,
né? A gente tem uma certa dificuldade de acesso às obras, de circulação. Muitas obras são publicadas apenas a primeira edição e não tem fim, mais. né? Não tem mais. Então, Abimael Silva, com esse trabalho no Sebo Vermelho, ele permite que a gente acesse obras como essa aqui, de Moacir Cirne, que eu lembro que na época que eu estava na universidade, eu tive notícia dessa obra e fui procurar. E encontrei com o pai de um amigo que tinha um exemplar, fiz uma cópia, mas assim, uma super dificuldade para acessar. E Abimael, ele tem uma postura bem anti-institucional, anti-acadêmica, mas ele, assim, às vezes eu fico pensando, a gente tem Câmara Cascudo, na literatura potiguar, que também teve essa parte de editorial, né? Também ajudou a publicar muitas obras e ele tanto ajudava na parte editorial, como fazia o prefácio, como saía enviando para todo o país, para o pessoal conhecer a nossa literatura. E Abimael Silva tem isso também, né? Ele tem essa questão de jogar em todas as posições. Verdade. E eu acho que, para a literatura potiguar, Abimael Silva é um nome tão importante quanto Câmara Cascudo, por essa atuação editorial, e não só atuação, mas também militância, né? É uma pessoa que veste a camisa e defende e leva para todos os lugares da literatura potiguar. Verdade. E o que mais você trouxe para nós? Bom, então eu vou... Uma parte da literatura potiguar que eu gosto muito de estudar é justamente a parte relacionada à vanguarda, ao poema Processo, dos anos 60 para cá. Então, e é justamente porque é uma parte que é polêmica, e gera uma série de debates, porque a literatura, a gente aprende desde cedo que é a arte da palavra, que a literatura utiliza o código verbal para comunicar o... Você gosta dessa definição? Na verdade, assim, para a gente definir, não consegue definir. Eu já tive assim, algumas dificuldades com relação isso. a essa Mas definição. a mais clássica é essa, né? Que a gente tem primeiro contato, a arte da palavra. A arte da palavra. E aí chega um momento na poesia do século XX que os artistas passam a tentar se comunicar utilizando o código não verbal. Eles tentam romper esse limite da palavra e caminham para a utilização do código não verbal. Isso acontece aí dos anos 50 para os anos 60, mas ainda hoje é uma polêmica. Ainda hoje nós temos pensamentos mais tradicionais na literatura que entendem que isso não é literatura. Mas você sabe que eu participei de uma formação recentemente e que eu fiquei bastante inquieta com relação a isso, porque a professora, assim, afirmando categoricamente que literário é apenas a palavra, o código escrito. Claro que a gente poderia, meu Deus, fazer vários programas aqui para discutir sobre isso, mas eu acho isso tão complicado, você encerrar uma questão tão complexa numa sentença. Né? Sim. Uma sentença e pronto. A literatura é a arte da palavra, né? E aí, nesse sentido, até tomando, desculpa, a sua fala, mas eu acho importantíssimo essa ruptura. Isso. Porque traz outros olhares para o que é literário. Então, só o que é escrito, só o que é o código escrito, o símbolo, o gráfico é que é literário, né? Então, acho que Exato. Importância é muito importante de se refletir sobre isso. E aqui o Rio Grande do Norte é um polo dessa produção de vanguarda de poesia visual. Né? Um polo essa ruptura, de certo modo, começa aqui nos anos 60 com o poema Processo, o único movimento da literatura brasileira que começa aqui no Rio Grande do Norte. Né? Um movimento que a gente contribui assim, diretamente. E eu trouxe aqui uma obra de Falve Silva, que é um dos principais expoentes desse movimento Poema Processo, Na Contramão. Foi publicada no ano passado, acho que em novembro, também por um
um sebo que tem uma atuação editorial muito interessante, o sebo Gageiro Curió, ali no Sim, meu mercado amigo Oreni. Oreni, né? Assim, Grande, também abraço, Oreni. Já está convidado para vir aqui, para viu, meu amigo? participar. Estive com ele, encontrei com ele agora, recentemente, há uns dias, e fiz o convite. Ele ficou de aparecer aqui. Tem feito um trabalho extraordinário Sim, tem. de resgate. Publicando obras como essa aqui, poemas como esse aqui, né, de Falve Silva, que são poemas visuais. E aí fica a polêmica, né, a discussão, porque assim, realmente, quem tem a concepção mais tradicional de literatura Vai dizer que não é. vai dizer que não é, vai dizer que não é, vai dizer que está errado. Mas como a nossa literatura potiguar é muito inquieta, então ela acessa com muita propriedade esse campo da produção de vanguarda, do poema processo, poesia visual, arte postal. E aí nós temos artistas como Falve Silva, que são artistas reconhecidos no mundo todo, e às vezes a gente está aqui e Não dá o devido valor. não dá o devido valor, não visualiza, não conhece, mas... E os seus livros, você trouxe? Pronto, eu trouxe alguns. Eu tenho, vamos pegar esse aqui, esse é o mais antigo, é na área de ensino. É um livro que eu publiquei pela editora do IFRN de 2008, Linguagem e Ensino, Relações de Ciência e Sociedade na Educação Tecnológica. São alguns ensaios a respeito de educação, ciência, literatura também, né? Temos aqui nessa obra de 2008, já está bem antiga. O ano passado, junto com o curso de produção cultural do IFRN Campus Natal Centro Histórico, eu publiquei uma leituras sobre o Cavaleiro Inexistente, que foi um projeto que eu fiz numa disciplina, e aí nós fizemos a leitura do Cavaleiro Inexistente com os estudantes, e depois os estudantes produziram artigos sobre essa obra, e a gente fez toda a produção editorial, é no formato e-book, né? Assim, não tem a publicação física, mas a gente conseguiu fazer esse registro da obra. E também, dentro desse campo da poesia de vanguarda, que é algo que eu também tento fazer, como a gente está aqui com esses artistas, consegue conversar com esses artistas, convidar para que eles possam ir ao campus, conversar com os alunos. Então, em 2015, eu fiz um trabalho também numa disciplina, no ensino superior, lá no curso de produção cultural, com Falve Silva, que ele foi lá no campus, falou sobre o poema processo, apresentou a técnica de composição do poema processo, e aí nós fizemos essa obra aqui, olho por olho. Eu achei super curiosa. Quando você chegou, que eu olhei assim, esse livro, a capa... Eu fiquei curiosa. É exatamente dentro da perspectiva do poema processo, porque o poema processo é muito arrojado, muito radical, e também na literatura mais tradicional a gente aprende que não pode mexer no texto do artista. Então a gente tem que ler e tem que aplaudir, ficar no papel apenas de leitor em relação àquela obra. O poema processo propõe que o leitor faça intervenções ao texto. Então, geralmente eles publicavam dessa forma, porque exatamente o leitor podia fazer a capa, podia colocar aqui como autor da obra. Parece uma pegada assim meio cartoneira, né? Tem um movimento cartoneiro, acho que você já deve ter visto algumas coisas. É mais recente, né? Que é um pessoal que faz os livros de forma artesanal, é uma coisa que vem crescendo um pouco. Eu até participei de um evento outro dia sobre isso. Mais ou menos isso, mais ou menos essa pegada. Nessa perspectiva. E assim, agora, no poema processo, eles têm a discussão também nesse aqui, como foi um projeto, a gente
assinou, né? Tanto eu quanto Fausto. Fizemos aqui, organizamos esse material, que é composto pelas intervenções dos estudantes no poema Olho, de Anchieta Sim, sim, Fernandes, que é o sim. poema mais destacado, Mais vamos dizer assim, conhecido, mais né? conhecido do poema Processo. Mas, geralmente, eles publicavam obras e não identificavam o autor. O autor. Então, essa é uma obra de Fausto Silva, tem aqui a capa, dá para ver aqui tem uma contracapa também que ele fez a partir de um calendário e ele não assina. Ele não assina justamente porque o processo entende que a arte é algo coletivo, é um processo coletivo. E sendo um processo coletivo, para construir o seu texto artístico, você dialoga com muitos outros textos. Então, eles entendem que não é adequado você assinar, colocar o seu nome. E, além disso, né, assim, além dessa questão do processo de produção artística coletivo, também entra no aspecto político, o processo tem também essa dimensão política. Sim. E, ao tomar uma atitude como essa, eles estão discutindo a ideia de propriedade privada, que é forte no nosso sistema capitalista. Então, aqui não tem dono, é de quem quiser que o material. Marcel, a conversa está tão boa que o tempo passou e eu nem acabei falando coisas que eu gostaria muito de falar. Eu vi que você trouxe Cabra das Rocas também, né? E a gente não Isso. teve tempo muito de falar sobre ele, que é um livro muito importante. Né? Eu sei que você tem um trabalho muito importante também, você faz a esse respeito lá no IF, que eu chamo IF Rocas, que eu acho mais fácil falar Isso. IF Rocas. Eu sei que é IFRN, Centro Histórico, né? Assim? Campos Natal, Centro Histórico. Campos Natal, Centro Histórico. Mas aí é bom porque você já fica automaticamente convidado para vir em outro momento para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer. Primeiro, assim, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui, mas agradecer a parceria, né? Que a gente vem fazendo em prol das nossas letras. Eu acho que é importante esse movimento de a gente estar ali bradando, gritando, dizendo que a gente existe, né? Tem gente que diz assim, mas isso aí é bairrismo. Eu não acho que seja bairrismo, eu prefiro chamar de identidade, de pertencimento. Eu acho que eu até já falei isso para você em alguns momentos. Que se quiser chamar de bairrismo também pode chamar, não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente valorizar as nossas coisas, né? As nossas cores, a nossa produção literária, que como você colocou aqui, nada deve aos grandes centros, né? Ao centro, e a gente aqui como literatura mais periférica. Então, eu gostaria de deixar um espaço aqui para suas considerações, mais uma vez agradecendo. Dizer que a palavra agora está com você para suas considerações finais. Ok, então, assim, muito obrigado pelo convite a participar do programa Letras Potiguares. Como eu disse no início, vem cumprindo um papel importante, né, de difundir informação sobre a literatura potiguar e vamos continuar nossa parceria. Vamos continuar nossa parceria. Nesse espaço, no IFRN, né, que você ampliar. também participa com a gente de atividades lá no IFRN. Também utiliza sua obra em sala de aula, né? A gente tem esse privilégio de utilizar a obra do autor e conseguir acessar o autor. Então, isso é muito importante. Vamos continuar com esse trabalho e reforçar a mensagem aqui, a mensagem do programa em si, que realmente assim, a literatura potiguar tem artistas de muita qualidade estética e que cabe aos docentes, aos leitores, aos docentes difundir essa informação, né, aos docentes, aos cidadãos potiguares e aos leitores também buscar e tentar conhecer, porque realmente é uma literatura que se diferencia com essas características, seja a presença feminina, seja a questão da vanguarda,
seja a produção poética muito forte, muito consistente no gênero poema que nós temos aqui na literatura potiguar. Então, eu encerro esse momento agradecendo o convite e também reforçando essa necessidade de a gente conhecer, ler e compartilhar a literatura potiguar. E vamos à luta, né? Que a gente tem muita coisa para fazer. Sim. Obrigada, Marcel. Obrigada a você que nos assiste e até o próximo programa.